Identifique os números naturais que satisfazem as desigualdades. Eu tenho a primeira desigualdade, n menor do que 5. E aqui eu tenho uma reta com os números naturais de 0 até 10. Como eu quero os números menores do que 5, eu quero de 5 para baixo. Então, quais serão esses números menores do que 5? Eu vou ter o 4, que é um número natural, o 3, o 2, o 1 e o 0. Ou seja, os números naturais menores do que 5 são esses: 0, 1, 2, 3 e 4. A minha desigualdade agora é n menor do que ou igual a 4. Então, nesse caso, o 4 faz parte do meu conjunto e todos os números menores do que ele. Então, quais serão esses números? O próprio 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. Ou seja, vamos escrever aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Nesse caso, eu tenho 6 menor do que n, que por sua vez é menor do que 10. Vamos entender o 6 menor do que n. Quando eu digo que 6 é menor do que n, eu posso ler voltando. Eu posso começar do n e voltar para o 6. Eu posso dizer que n é maior do que 6. E aí, como que eu vou representar o n maior do que 6? Significa que eu estou do 6 para frente, quer dizer, os números que estão à direita do 6. E n menor do que 10 são os números menores do que 10, ou seja, os números que estão à esquerda do 10. Com quem eu fiquei nesse caso? Eu fiquei com o 7, o 8 e o 9. Todos eles podem ser encaixados aqui, né? Pode ser encaixado na posição do n. Então, vou colocar aqui os números que satisfazem a desigualdade. São o 7, o 8 e o 9. Eu tenho agora 6 menor do que ou igual a n e menor do que 9. O 6 menor do que ou igual a n pode ser lido como n maior do que ou igual a 6. Ou seja, eu quero os números do 6 para frente, incluindo o 6. Eu vou querer todo mundo que está acima do 6 e o 6 junto. E o n menor do que 9, a segunda parte da minha desigualdade, n menor do que 9, significa que eu quero do 9 para baixo, mas eu não vou incluir o 9 nesse caso. Então, eu vou querer do 9 para baixo. Quais são os números que vão satisfazer essa desigualdade? Vão ser o próprio 6, o 7 e o 8. Então, eu vou escrever aqui 6, 7 e 8. Eu tenho agora 2 menor do que n, menor do que 3. Quando eu tenho 2 menor do que n, é a mesma coisa que n maior do que 2. Ou seja, eu quero um número que seja maior do que 2, que seja do 2 para frente. E n menor do que 3, que é a segunda parte da minha desigualdade, é o número do 3 para trás. O que ocorre? Nem o 2 nem o 3 podem fazer parte dessa desigualdade, né? Eu não posso colocar nem o 2 nem o 3 aqui. Eu estou querendo números naturais. Entre o 2 e o 3 não existe nenhum número natural. Por quê? 2 e 3 são números consecutivos, então não tem natural nesse meio. O que eu faço nesse caso? Eu digo simplesmente que não existe. Não existe um número natural. Ou posso colocar o símbolo de não existe. Eu tenho 5 menor do que n, menor do que ou igual a 6. Lembrando que o 5 menor do que n pode ser lido como n maior do que 5. E n maior do que 5 são os números do 5 para frente. Agora, o n menor do que ou igual a 6, eu posso ter o 6 nesse conjunto. Eu quero os números do 6 para trás. Agora, qual que é o único número que satisfaz essa desigualdade? O 5 não pode entrar, mas o 6 pode. Então,
esse conjunto, né, ele é unitário, ele só tem um elemento, que é o 6. 3 menor do que ou igual a n, menor do que ou igual a 7. Quando eu tenho 3 menor do que ou igual a n, é o mesmo que n maior do que ou igual a 3. Ou seja, do 3 para frente. E depois eu tenho n menor do que ou igual a 7. Ou seja, do 7 para trás. Quem vai satisfazer essa desigualdade? São todos os números entre o 3 e o 7 e o 3 e o 7, quer dizer, os extremos, o extremo 3 e o extremo 7. Então vamos marcar aqui quais serão esses números. Vai ser o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Escrevendo aqui 3, 4, 5, 6 e 7.